Os áudios são fortes. Sou Sebastião José Naves, lavrador, 33 anos. O que eu assinei estar nesse processo foi por conta dos maus tratos que eu recebi. Me fizeram tomar purgante de 15 em 15 minutos. Fui amarrado e surrado em até falar mentira. Eu resisti por 38 dias, seu juiz. Mas apanhei tanto que eu não aguentei mais. Fiquei com o corpo coberto de sangue, sofrendo injustiça e suplício. Até minha mãe eles pegaram. Judiaram da minha mãe, dos meus filhos. Eu juro, em nome de Deus, seu juiz, eu sou inocente. Eles retratam trechos dos momentos de tortura vividos por Sebastião e Joaquim, os irmãos Naves, anos atrás. Esses áudios, agora interpretados por atores, estão no Memorial Irmãos Naves, juntamente com outros documentos históricos desse passado triste do maior erro do judiciário brasileiro, ocorrido na Casa da Cultura de Araguari. Para quem não conhece o caso, explicando um pouco brevemente, 2 irmãos araguarinos foram julgados e condenados por homicídio de forma super injusta porque eles eram inocentes. Depois que eles foram presos, que eles passaram por muita tortura para poder, inclusive, confessar o crime, diante de novos fatos que surgiram no processo, eles acabaram sendo inocentados. Isso tudo aconteceu aqui em Araguari e simbólico, aconteceu aqui nesse prédio, que hoje é a Casa da Cultura, e antes aqui funcionava o fórum e a cadeia pública, foram onde eles foram julgados, inclusive. A história aconteceu em 1937 e se transformou em livro, filme, memorial e peça de teatro que já passou por diversas cidades do país. Depois da abertura da exposição, que começou nesta quarta-feira, os trabalhos continuam por pelo menos mais um mês aqui na Casa da Cultura da cidade de Araguari. E nos dias 25 e 26 de março tem ainda a peça teatral, que irá trazer a parte mais emocional do trabalho. E na exposição ficarão os fatos históricos com o intuito de contextualizar todo esse caso. Aqui hoje nós estamos inaugurando o Memorial dos Irmãos Naves, que ele foi todo concebido pensando em não mostrar só a história em si, que muita gente já conhece e que pode ver no espetáculo. Aqui nós contextualizamos Araguari da década de 30, a gente fala sobre a moeda da época, tem algumas curiosidades de homenagens que a dona Ana recebeu depois que o caso se encerrou. Tem algumas fotos que nem no arquivo público a gente tinha, que a gente conseguiu enquanto a gente estava concebendo o memorial. Então aqui é mais um resgate histórico da história da Araguari da década de 30 e também tem a propagação que o caso teve após ter finalizado, que virou livro, virou filme, virou programa do Linha Direta e virou o espetáculo que a gente vai apresentar no dia 25 e 26. No espetáculo a gente foca mais no lado emocional da família. Também tem a parte jurídica, que é a parte dos julgamentos, a parte teórica do caso, mas a gente foca mais na parte emocional, mostrando o lado do tanto que essa família sofreu para provar a sua inocência. A dona Ana, mãe de Sebastião e Joaquim Naves, é interpretada na peça pela Glenda. A atriz hoje é mãe e coloca na balança toda a dor que a personagem viveu na vida real. Interpretar a dona Ana é uma homenagem que a gente tenta prestar a todo tempo, porque esse espetáculo está há mais de 10 anos em cartaz, mas é incrível o quanto a gente aprende com o passar do tempo. A gente vai amadurecendo, A gente era todo mundo adolescente, uma turma de adolescentes quando começou, e no entanto agora a gente enxerga sob uma outra perspectiva, Hoje eu sou mãe. Hoje eu tenho um pouco mais de noção. Quando eu li o processo, quando eu li os depoimentos, foi extremamente impactante quando eu era adolescente. Ler agora não cabe em mim a dor que eu suponho que ela tenha vivido. Tiago também é ator e vive um dos pontos cruciais da peça. O trabalho de conhecer a história, conversar com familiares, mexeu e ainda mexe muito com o homem por trás do ator. Eu comecei a interpretar o personagem há 16 anos atrás, Então, todos esses anos, cada espetáculo é diferente. Eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, com familiares próximos, pessoas que viveram. Tive a oportunidade de conversar com Raul Cortez, que foi um dos atores do filme, e que me esclareceu muita coisa, me ajudou a compor o personagem. E eu digo assim,
eu posso fazer por mais 16 anos, eu sempre vou aprender alguma coisa com Joaquim Naves. As pessoas falam que é uma história muito triste, de tortura, e durante todo esse tempo eu aprendi que a lição da história é o perdão e é a luta pela justiça e para se provar a honestidade de uma família. Essa é a principal mensagem para mim. O memorial vai ser aberto a escolas, instituições e a todo o público. Quem esteve lá ontem saiu emocionado. Não tem como falar desse caso sem ser tocado pela dor e pela força da família. As fotografias, a técnica que eles usaram para ouvir os depoimentos, né, do processo, e tanto assim a parte visual, a estética da exposição está muito bem colocado. Muito bem feita, muito bem organizada, resgatando a história do passado, que é da minha época, eu lembro mais ou menos. Vim para Araguari mais ou menos em 1960, ainda recordo muito aqui dessa Casa da Cultura, que era o presídio aqui, muito interessante. Traz toda a emoção da história, do Arquivo Municipal de Araguari, e o que é mais interessante é que tudo aconteceu nesse prédio que nós estamos, né? Eu sou advogado e sou ator também e participei do caso dos irmãos Naves. Eu conheci o caso na Faculdade de Direito, no curso de Direito Penal, né? Porque é o maior erro do judiciário brasileiro e o segundo do mundo. Então esse caso dos irmãos Naves, ele é estudado no Brasil e no exterior também. Notícia de nossa cidade. Informamos que foi concedido, após 7 anos de cárcere, a liberdade condicional aos irmãos Naves. Os autores, condenados pelo assassinato de Benedito Pereira, tiveram bom comportamento e por isso serão acompanhados pela justiça em suas residências, estando em liberdade condicional proposta pela justiça.